te contar que existe uma diferença muito importante entre reprodução de abusos sexuais de uma criança sobre a outra e jogos sexuais. Isso faz algum sentido para você? Se não faz, fica aí e assiste até o final. Oi, meu nome é Juliana, eu sou a criadora da página Não Conta Pro Seu Pai e esse é o meu 19º vídeo em parceria com a psicologia ECOA. Hoje nós vamos falar de violência sexual cometida por uma criança contra a outra. Sim, gente, isso é possível. Porque embora as crianças não tenham a sua sexualidade voltada à erotização, como nós adultos temos, ela pode reproduzir os abusos que sofreu com outra criança, sem saber o que está fazendo. Quando se trata de uma criança maior fazendo isso contra uma criança menor, é ainda mais dramático, porque aí pode de fato existir uma relação de hierarquia, de poder. É importante lembrar que de uma criança de 5 anos para uma criança de 10, o salto cognitivo é imenso. Pode sim causar um estrago enorme na cabeça dessa criança menor. Quando se trata de crianças de idade muito próximas, a dinâmica costuma ser um pouco diferente, porque não tem uma relação de domínio. E aí que entra o que eu falei, que são jogos sexuais. Estamos falando de interação sexual, ou íntima, como você preferir chamar, compatíveis com a idade. Ou seja, a criança tem curiosidade de saber o que é que tem dentro da cuequinha, da calcinha do colega, por que essa parte fica tão escondida. Essa curiosidade infantil é absolutamente normal. Isso é esperado. Mas não quer dizer que os pais devem permitir de forma alguma que a criança saia por aí colocando a mão dentro da calcinha e da cueca dos coleguinhas para ver o que é que tem dentro. E é por isso que no processo de educação sexual infantil é tão importante falar sobre os limites do corpo do outro também. Não apenas sobre aquilo que não podem fazer com você ou que você não pode fazer com um adulto. A gente precisa falar sobre tocar o corpo de outras crianças. Se uma criança tem essa informação, que ela não pode colocar a mão ou a boca no pipi ou na pepeca da coleguinha, não ter essa informação implica em ela fazer isso quase como se fosse quando você boceja porque viu alguém bocejando. Você não tem controle, você só repete. Então, o antídoto para isso é a educação sexual. E aí, muitos pais ficam desesperados diante de um filho seu abusar de outra criança, e não é para menos. E o caminho mais fácil, quando isso ocorre, é sempre a surra, punição. Mas olha, não funciona. Não funciona porque a criança não tem capacidade de entender de fato por que o que ela fez é errado. A gente está falando de crianças que não têm sequer o córtex pré-frontal, a região do cérebro que influencia na tomada de decisão, completamente maduro. O mais importante é, além de fazer parar a situação, também é importante acolher essa criança, porque do nada não foi. Uma criança não faz isso com outra aleatoriamente. Ou ela está sendo exposta a adultos fazendo sexo, seja na pornografia, seja vendo pais terem relação sexual, ou estão abusando dela. Dificilmente uma interação sexual persistente e incisiva com esse elemento da dominação vai acontecer espontaneamente. A criança não tem repertório para isso. Isso é um comportamento, um conteúdo adulto. Em algum lugar ela aprendeu. E claro, afastar completamente quando for o caso, e quando não for o caso, manter essas crianças sob vigilância. Em especial quando estamos falando de jogos sexuais, em idades aproximadas, em que não houve violência. Porque romper os laços definitivamente com esse amiguinho, com esse primo, ela pode até se culpar achando que foi ela que fez alguma coisa errada. Nesse tipo de situação, a forma como os pais vão lidar é que vai determinar muito como essa criança vai perceber essa experiência, significar isso como algo que gerou muita vergonha, culpa, o que pode ter desdobramentos bem distantes e bem profundos na forma como ela vai se relacionar com as pessoas na vida adulta. Sem falar nos problemas a curto prazo que pode acontecer, como ansiedade, queda no rendimento escolar, isolamento social, baixa autoestima, autolesão e regressão a comportamentos ainda mais infantis do que aqueles esperados para a faixa etária da criança, entre várias outras coisas possíveis. É muito caso a caso. Não tem uma fórmula pronta. Para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo e se lembrarem que na sua infância também submeteram outras crianças à violência sexual da mesma forma que foram violentadas, eu sinto muitíssimo por vocês. Eu também fiz isso. E eu só fui entender que não tive culpa na vida adulta. Boa parte da minha vida eu passei me culpando e me punindo por isso. E esse é um fardo que a gente não precisa carregar. Já não basta tudo que nós fomos obrigados a carregar. Então, se perdoe. Você não sabia o que estava fazendo. Você apenas agiu conforme foi ensinada. Como se fosse um cachorrinho adestrado. Por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido algo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E me sigam lá na Não Conta Pro Seu Pai.
Até semana que vem e tchau!